Amém. Queria chamar aqui o Dr. Ricardo Barbosa, um homem de Deus, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília, que eu já tenho tido o prazer, junto com os meus irmãos, de acompanhá-lo aqui. A gente fica seguindo ele pelo Brasil, onde ele vai. As crianças, né? As crianças estão liberadas, tá? Nós temos um trabalho para crianças aí selecionado. Enquanto a gente estiver aqui com o Dr. Ricardo Barbosa. Não, aqui na frente não, hoje não. Está condicionado. Nós estamos com um trabalhinho para crianças que se lhe dá esse aviso. Então, se você tem seu filhinho, né, quiser estar aqui a semana toda, quiser trazer, pode trazer, que nós temos uma palestra de hebraico profundo preparado para elas. Já vão ler a Torá toda lá durante a noite. Seu filho nunca mais vai ser o mesmo, meu irmão. Nunca mais vai ser o mesmo. Nem eu vou ser o mesmo depois disso. Mas é com uma grande alegria que nós temos o pastor Ricardo aqui. Tem nos abençoado muito com a sua vida, com seus livros e com essa maneira especial que ele tem de ministrar a palavra, né, que tem sido uma bênção para nós. Certamente ele vai abençoar muito a sua vida nessa noite. Vamos orar por ele, né? Vamos pedir ao Senhor que abençoe a vida dele nessa hora. Senhor, está aqui o teu servo, a quem o Senhor chamou, vocacionou e tem inspirado para nos inspirar tanto nesses anos. Nós te louvamos pela vida dele e só podemos orar que o Senhor possa abençoá-lo nessa noite, de forma especial, falar através dele, ministrar através dele, que possamos ouvir a tua voz através do teu servo, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Amém. Obrigado. Deixa eu colocar aqui, que eu fique mais à vontade. Obrigado. Obrigado, pastor. É uma grande alegria, um privilégio estar de volta aqui nessa igreja, nesse encontro com vocês. Agradeço imensamente o carinho com que sempre me recebem e por esse trabalho, por esse esforço. Certamente a formação bíblica e espiritual fundamentada, biblicamente fundamentada, construída dentro da experiência e da vivência comunitária, é uma enorme necessidade que a Igreja de Cristo tem hoje no nosso país. E esforços como esse, trabalho dessa natureza, de oferecer generosamente, abrindo as portas para que irmãos e irmãs de várias igrejas possam participar de eventos como esses, sem sombra de dúvida, enche o nosso coração de muita alegria. E chegando aqui, encontrei os amigos da editora Vida Nova e tem aqui alguns livros, e que é uma integração muito rica, mas eu sou um apaixonado pela literatura. Aprendi com a minha mãe desde cedo a ler. Mamãe era uma criatura apaixonada pela leitura, nos obrigava a ler desde criança, e foi por causa dela que li quase toda a obra de José de Alencar, Machado de Assis e várias outras. Eu tenho as coleções inteiras, praticamente, não chega a ser a primeira edição da obra completa de José de Alencar, de vários outros autores clássicos, além da literatura cristã. Então, desde cedo, a minha vida, a vida da minha família foi imersa com os livros. Quando a mamãe faleceu,
eu a única coisa que eu quis levar para minha casa foi a biblioteca dela, tenho comigo até hoje, desde os meus livros infantis, todas as coleções da histórias da Carochinha, Monteiro Lobato, do Mundo da Criança, coleções enormes, hoje todas assim com cheiro de mofo, guardei para os meus netos. O meu neto chegou semana passada, meu primeiro netinho, mas acho que se abrir o livro para ele, ele vai morrer de alergia antes de fazer o primeiro ano de vida. Mas eu incentivo vocês à leitura. Esse livro, Como Integrar Fé e Trabalho, eu ainda não li, ganhei esse livro aqui agora, mas o pastor Timothy Keller é hoje um dos grandes escritores, pastores, pensadores e líderes da igreja hoje no mundo. Um homem de uma integridade, de uma profundidade, uma seriedade impressionante e muito criativo. Ele e a esposa dele têm feito um trabalho muito grande. A Vida Nova tem não só esse livro, mas também, se não me falha a memória, A Cruz do Rei e Justiça Generosa, que são outros livros dele que eu recomendo. Um livro que eu passei uma olhada também, que é esse Pecados Intocáveis, que é um livro sobre esse processo, muitas vezes inconsciente, em que nós começamos a tornar normal e natural algumas coisas que no passado foram completamente vistas como abomináveis na lista dos pecados capitais, que Gregório o Grande elaborou a primeira lista e depois Tomás de Aquino reelaborou essa lista dos pecados capitais. O orgulho aparece em todas as listas como o primeiro dos 7 pecados capitais. E é curioso como que a nossa cultura transformou o orgulho numa grande virtude, inclusive dentro da igreja. Esse livro é um livro que vai nos ajudar a olhar para certos pecados que nós temos essa tendência de torná-los normais, naturais, são próprios do nosso mundo, da nossa cultura. Há um outro livro que eu vi ali também, Discernimento Espiritual. Esse é um assunto que eu vim trabalhando alguns anos atrás, assim, como que nós vamos discernir a vontade de Deus, ou discernir o caminho, tomar as decisões acertadas naquelas situações e circunstâncias onde a Bíblia não é tão explícita e tão clara para as nossas decisões. Em Atos 13, a igreja estava reunida, orando, jejuando, e de repente eles perceberam que o Espírito os estava orientando e conduzindo a separarem Saulo e Barnabé para a obra que Deus os havia chamado. O que aconteceu? Como que eles chegaram a essa decisão? A Bíblia não conta, não sabemos o que aconteceu. Mas, de alguma forma, eles entenderam assim, perceberam assim, e responderam assim, da forma como devemos responder a essa compreensão. Portanto, a tarefa do discernimento espiritual é, sem sombra de dúvida, uma das tarefas mais necessárias, uma das disciplinas espirituais mais necessárias para o cristianismo hoje. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Não é fácil trabalhar um tema como a experiência espiritual ou a espiritualidade cristã. Não só pela sua abrangência, mas também pelas inúmeras percepções que nós vivemos hoje dentro da nossa cultura.
E, para mim, abordar esse assunto, eu tenho sempre que partir de alguma pergunta, de alguma realidade, de algum contexto, de alguma situação bem concreta, bem consistente. E uma das que eu tenho me preocupado, uma das perguntas que eu tenho feito para mim mesmo e feito para a minha igreja nesses últimos anos é a seguinte: o que é que significa para nós, hoje, ser discípulos, seguidores de Jesus no século XXI? É relativamente fácil para nós nos vermos, nos entendermos como membros de uma determinada igreja. Ser membro da igreja A, B ou C nos oferece uma identidade razoavelmente clara. Ser membro daquela igreja significa participar das suas atividades, significa estar integrado dentro dos seus programas, significa participar da vida comunitária daquela igreja, significa contribuir com os dons, com os talentos, com os recursos, enfim, nós conseguimos ter uma compreensão razoavelmente clara do que significa ser um crente, membro de uma determinada igreja. Mas será que nós nos vemos, nos entendemos como discípulos de Jesus Cristo? Como seguidores, seguidoras de Jesus, ou talvez usando uma expressão mais forte de Paulo, eu diria, sermos imitadores, imitadoras de Jesus Cristo. Será que você seria capaz hoje de afirmar com toda convicção no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, ou mesmo dentro da sua igreja, que você é um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus, que você tem procurado imitá-lo em tudo aquilo que ele é, em tudo aquilo que ele foi, em todo o seu exemplo, em toda a sua vida, na forma como ele amou, na maneira como ele se relacionou com as pessoas, as mais diferentes, a forma como ele perdoou, a maneira como ele se entregou, a sua mansidão, a sua humildade, a sua bondade, a sua generosidade, a sua justiça, a sua coragem. Você é capaz, conscientemente e de forma convicta, dizer: eu sou um seguidor, uma seguidora, um imitador, uma imitadora, um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Porque para os primeiros discípulos que viveram com Jesus, seguir a Jesus era relativamente claro. Jesus estava ali, fisicamente presente com eles, eles andaram com ele, ouviram ordens, mandamentos claros de Jesus, puderam observar o jeito de Jesus, a forma como Jesus lidava com as mais diferentes situações. Mas o que é que significa para mim e para você hoje, no século XXI, ser discípulo de Jesus quando Jesus não encontra-se mais presente entre nós? Não do jeito que ele esteve no primeiro século, não da forma real e física que ele esteve presente no meio dos seus primeiros discípulos. O que é que significa para nós hoje sermos seguidores de Jesus aqui em Niterói, no meio do trânsito caótico das nossas grandes cidades? Seguir a Jesus dentro do ambiente complexo e difícil
do trabalho, da vida profissional. O que é que significa ser discípulo de Jesus quando você tem um chefe intransigente, cruel, difícil? O que significa ser discípulo de Jesus dentro da realidade concreta que nós vivemos hoje? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós o tempo todo, porque quando falamos em espiritualidade, nós não estamos falando de nada abstrato. Não estamos falando simplesmente de algumas práticas devocionais necessárias à nossa formação espiritual. Nós estamos falando de um jeito de viver. Estamos falando de uma forma de viver, uma maneira de entrar no mundo e nos relacionar com todas essas situações que fazem parte do nosso dia a dia, todos os relacionamentos que vivemos. E o apóstolo Paulo, ele tem uma expressão, ou melhor, uma afirmação que captura de uma forma extraordinária o sentido, o significado de ser discípulo de Jesus na ausência de Jesus, na ausência física de Jesus. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16, uma afirmação de Paulo que todos nós conhecemos, onde Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andai no Espírito e vocês jamais irão satisfazer os desejos da carne. Um mandamento e uma promessa libertadora. O mandamento: andem no Espírito. E a promessa libertadora: vocês não irão mais satisfazer os desejos, os impulsos da carne. E aí volta a essa pergunta: quem de nós pode dizer de forma convicta, pessoal, consciente, eu tenho andado no Espírito, ou eu tenho andado pelo Espírito? Você faria essa afirmação? Você diria isso para sua esposa ou para o seu marido, que convive com você todos os dias, que te conhece como ninguém te conhece? Você seria capaz de dizer no seu ambiente de trabalho, dentro da sua igreja, que você é um homem, uma mulher que anda no Espírito ou anda pelo Espírito? Eu imagino que talvez para muitos de nós a dificuldade de fazer uma afirmação como essa, de fazer uma declaração como essa, eu ando, ou tenho andado no Espírito, é porque pode parecer um conceito, um mandamento, uma afirmação um tanto abstrata, um tanto subjetiva. Afinal de contas, o que significa andar no Espírito? Não o vemos, não podemos tocar nele, não o ouvimos audivelmente. O que significa, então, andar no Espírito? Talvez para muitos de nós isso soa um tanto abstrato, um tanto confuso, um tanto distante, um tanto subjetivo para nossa compreensão clara, ou seja, como que eu vou andar no Espírito diante das situações complexas, difíceis do meu dia a dia. Talvez para outros, o fato, a dificuldade é que a nossa compreensão sobre andar no Espírito, ou andar pelo Espírito, tem um conceito vago, talvez espasmódico. As experiências espirituais, ou a experiência com o Espírito, ela acontece
circunstancialmente, talvez aquele encontro, aquela experiência de oração, aquele dia, aquela sensação, aquela coisa que aconteceu comigo, e nós identificamos a obra do Espírito de forma espasmódica, ocasional, circunstancial, algo que acontece em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em algum culto, em algum momento onde emocionalmente eu pude experimentar ou viver uma situação, uma sensação nova. Mas é bem provável que muitos cristãos não conseguem dizer que têm andado no Espírito, porque de fato não têm andado no Espírito. Não é só porque não entendem, não é só porque parece muito vago, é porque isso é uma possibilidade, sim, uma possibilidade real. Paulo, nessa carta aos Gálatas, no capítulo 3, ele traz essa possibilidade dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está referindo-se a uma igreja dizendo: vocês são loucos, vocês são insensatos, vocês são malucos. Vocês começaram com Cristo crucificado bem no centro da vida de vocês, e agora, depois desses anos todos, vocês estão vivendo agora não mais com essa consciência da presença central do Cristo crucificado e ressurrecto, mas andando de acordo com seus próprios critérios. Vocês são loucos, vocês são malucos. Quem foi que enfeitiçou, seduziu vocês a viverem do jeito que vocês estão vivendo agora? Veja, é possível sim, é possível em algum momento, talvez depois, quando nos acomodamos, quando a vida parece que encontrou o seu eixo, encontramos o emprego, encontramos o curso, terminamos a faculdade, estamos vivendo uma fase boa, economicamente confortável, segura, nos sentimos razoavelmente bem instalados dentro do casamento, dentro da família, e de repente parece que aquilo que era central na vida torna-se não só periférico, mas completamente irrelevante, sem sentido, sem significado. É possível. Paulo está escrevendo essa carta para um grupo de cristãos que em algum momento e por alguma razão se perderam, embora continuassem vivendo a vida religiosa da igreja e dos seus afazeres como qualquer membro de igreja faria. Esse conceito, carne e espírito, para Paulo, é um conceito importantíssimo, central na espiritualidade de Paulo. Veja bem, o que Paulo entende como carne, essa expressão? É claro que em algumas passagens bíblicas Paulo refere-se ao corpo, a essa estrutura física que nós temos. Noutras passagens ele se refere à nossa estrutura humana. Mas uma boa parcela dos seus textos e dos seus escritos, para Paulo, carne significa muito mais do que isso. Para ele, a carne significa essa forma como ele desenvolveu a sua autoconfiança, a sua autossegurança, a maneira como ele aprendeu a
viver e andar de acordo com seus próprios padrões, de acordo com seus próprios conceitos, de acordo com as suas próprias opiniões. Portanto, a carne para Paulo tem a ver com uma existência autocentrada, autocontida, autossuficiente, autoconfiante. Nos tornamos homens e mulheres que vão desenvolvendo uma capacidade de confiar na sua própria justiça, no seu próprio jeito de ser, na sua própria maneira de pensar, nos seus próprios argumentos, no seu jeito de viver. Confia na sua própria formação, na sua educação, na sua consciência de justiça. E para Paulo, andar ou viver segundo a carne é quando nós nos tornamos pessoas tão absorvidas por nós mesmos, a tal ponto das nossas opiniões, ideias, conceitos, valores, princípios, crenças, convicções são tão fortes e tão enraizadas em nós que nós vivemos a partir de nós mesmos e por nós mesmos, confiantes em nós mesmos. A autossuficiência, a autoconfiança tornam-se um padrão da nossa vida e da nossa existência. Eu diria que duas forças na nossa cultura mais recente, na civilização ocidental, têm contribuído para isso. Uma delas é a força da tecnologia. Nós nos tornamos cada vez mais, na medida em que a tecnologia cresce e nos oferece ferramentas, nós nos tornamos cada vez mais confiantes nessas ferramentas e vamos perdendo a capacidade de confiar em Deus. Hoje, diante de uma enfermidade, diante de um problema, muitas pessoas, isso eu vejo em Brasília com muita clareza, imagino que em outros lugares é assim também, mas diante daquela imensidão de servidores públicos, com todos os privilégios e vantagens que eles vivem, diante de um problema, a primeira coisa que nós nos preocupamos é procurar um bom médico, um bom hospital dentro do nosso plano que pode nos atender, etc. Essa é a primeira preocupação que nós temos. A tecnologia criou ferramentas que muitas vezes elas substituem Deus pelos recursos tecnológicos que temos. Isso acontece inclusive dentro das nossas igrejas. Por exemplo, nós presumimos que se temos uma boa música, nós temos uma boa adoração. Hoje nós temos tecnologia que nos proporciona uma boa música, instrumentos, amplificadores, bons instrumentistas, gente que toca bem, o volume se projeta, mas o fato de termos uma boa música não nos torna adoradores. Apenas temos uma boa música, só isso. Mas, às vezes, a tecnologia nos faz perceber ou pensar que nós somos aquilo que nós não somos mais. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia. A censura àquela igreja é porque ela dizia de si mesma: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Temos os recursos. E a palavra de Jesus para aquela igreja foi dizer a ela: mas você não sabe que você é pobre, é miserável, cega, anda despida. Ela já não era mais capaz de se ver como de fato ela era. A riqueza, a fartura, a abundância, a tecnologia tem esse poder de fazer com que pensemos que somos aquilo que já não somos mais. E uma outra força que contribuiu muito para isso foi o avanço da cultura terapêutica psicológica. Nada contra a ciência da psicologia, muito pelo contrário, ela tem um grande valor.
Mas na medida em que certos processos terapêuticos têm nos levado a alimentar cada vez mais a autossuficiência e a autoconfiança, nós facilmente desenvolvemos um novo tipo de religião, que é a religião do self, a religião do eu. E quando nós vivemos numa cultura como a nossa, que é fortemente individualista e narcisista, a nossa tendência é cada vez mais nos colocar no centro de todas as coisas, intensificar o nosso ego infantilizado e imaturo, criar uma blindagem em torno dele e procurar o tempo todo a autorrealização, autossatisfação, autoestima e todas essas autos que não são outra coisa senão voltar à existência e à realidade para dentro de um universo pequeno, reduzido, limitado, de um ego carente e narcisista. Para Paulo, viver segundo a carne é voltar para dentro de si mesmo. Ele, escrevendo aos Romanos, ele referia-se à carne como essa autoconfiança baseada numa presumida relação vantajosa com Deus, evidenciada pela circuncisão. Ele era um judeu circuncidado ao 8º dia, ele tinha sua linhagem, ele tinha a confiança em si mesmo. Viver segundo a carne para Paulo não é viver em devassidão, não era ser uma pessoa promíscua, não era tornar-se um homem adúltero, prostituto, seja o que for. Paulo não foi nada disso, absolutamente nada disso. Mas Paulo tornou-se uma pessoa tão autoconfiante por toda a bagagem que ele trazia consigo mesmo. É como se ele dissesse: eu sou membro da igreja X, os meus pais foram fundadores dessa igreja, os meus avós foram quem plantaram essa ou aquela igreja, foram missionários assim, assim, assado. Eu tenho toda uma história, eu tenho todo um pedigree, eu tenho toda uma estrutura que dá a minha confiança para eu ser aquilo que eu sou. E aí nós nos tornamos pessoas muito autocentradas. A carne compreende as coisas do ponto de vista do valor e do significado que elas possuem para nós mesmos. E acabam residindo no poder, na influência, na riqueza, na sabedoria humana. Por outro lado, quando Paulo trabalha esse conceito do espírito, ele às vezes usa o espírito com o E minúsculo, referindo-se a essa realidade mais íntima, mais interior do ser humano, mas outras, claro, como essa aqui, Paulo se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e a vida no Espírito, para Paulo, ela não é passiva. Não se trata de uma obediência automática. Paulo reconhece que nós vivemos num mundo real, num mundo de homens e mulheres, de relacionamentos complexos, de cidades complicadas, difíceis. Paulo sabe que nós vivemos dentro desse cenário, e para ele o imperativo de andar no Espírito e andar pelo Espírito reconhece parte do princípio de que nós precisamos entender que existem essas duas opções, que é ou viver a vida na carne ou pela carne, e como eu disse e insisto, viver na carne e pela carne não é simplesmente você viver uma vida devassa, promíscua, é você viver essa vida autocentrada, voltada para você mesmo, e viver no Espírito, que é a vida autoentregue, autodoada. Essa vida em que nós nos abrimos para Deus, nos abrimos para o próximo e nos abrimos para nós mesmos. Nos abrimos para Deus
e nos abrimos para a graça de Deus. Mas talvez muitos de nós podemos assim nos perguntar: como é que isso acontece no mundo real? Como é que eu vivo? Como que eu posso andar no Espírito hoje, aqui em Niterói? Amanhã, quando eu for para o meu trabalho, para a universidade, o que é que significa andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne no século 21? Seria possível para nós, discípulos e discípulas de Jesus, sermos hoje conhecidos como pessoas que amam como Jesus amou? Conhecidos como pessoas que têm a alegria que Jesus teve, que cultivam a paz de Jesus, aquela paz que Ele prometeu aos seus discípulos, dizendo: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Será que nós podemos hoje nos relacionar com as pessoas da nossa família, igreja, na sociedade, com a mesma mansidão, com a mesma bondade, com a mesma misericórdia, com a mesma paciência com que Jesus se relacionou? Será que nós conseguimos e podemos hoje, como discípulos de Jesus, olhar para as pessoas com a mesma compaixão que Jesus teve? Muitas vezes nós nos sentimos presos, amarrados, e eu sei disso. Nós temos nossas histórias familiares, as marcas que foram feitas ao longo da nossa vida, feridas que carregamos, feridas passadas, rejeição, violência, abuso, humilhação. Nós temos as pressões culturais, os conceitos, os valores, todo o poder da mídia, da propaganda, as novelas, todo o cenário cultural que fica tentando moldar a nossa mente, os nossos valores. E, claro, o pecado, essa realidade presente, interna, esses impulsos fortes, poderosos. E como são poderosos esses impulsos do pecado. E a pergunta que nós fazemos é essa: é possível andar no Espírito no século 21? Eu diria sim, 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 1000 vezes sim, é possível. É isso que Jesus veio fazer. O mandamento é claro: andai no Espírito. Esse é o mandamento: andem no Espírito e vocês jamais irão satisfazer os desejos da humanidade caída, os desejos que foram corrompidos pela queda, pelo pecado. Andem no Espírito e vocês irão levar com vocês o fruto do Espírito. O desejo de Deus estará em vocês. O fruto do Espírito irá definir a nova identidade da vida de vocês. Andem no Espírito e vocês nunca mais irão satisfazer os desejos corrompidos do pecado e da natureza pecaminosa que nós carregamos. Como? Como isso é possível? Como nós podemos olhar para isso hoje com realismo e perceber que isso é uma realidade para a nossa vida hoje? Não foi apenas para os primeiros discípulos no passado. É possível realizar isso hoje, vivenciar isso hoje. E o que Paulo afirma no capítulo 6 de Gálatas, ele nos dá uma dica fantástica, impressionante para isso. Veja o que ele diz nos versos 7 e 8 do capítulo 6 de Gálatas. Paulo afirma o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna.
Somos semeadores, todos nós. Todos nós semeamos, todos os dias. Quer você queira, quer não, quer você esteja consciente disso ou não. Todos os dias, todas as escolhas que você faz, todas as decisões que você toma, tudo aquilo que você lê, todos os filmes que você vê, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, você está semeando. Tudo. Nenhum de nós, não existe nenhum ser humano na face da terra que não seja um semeador. Todos nós estamos todos os dias lançando sementes. Sementes que brotam, sementes que germinam, sementes que brotam árvores, que matam ou que nos fazem viver. Nós semeamos sempre, ou para a carne, ou para o espírito. E Paulo diz que na medida em que nós semeamos para a carne, nós vamos colhendo ao longo da vida a destruição, a morte, a corrupção, os conflitos, a desestruturação da nossa própria vida e das nossas relações. Semeamos. E se semeamos para o Espírito, nós colhemos vida, a vida de Deus. A vida eterna não é uma vida sem fim, simplesmente. Vida eterna é vida de Deus. Se nós semeamos para o Espírito, nós colhemos a vida de Deus. Vamos colhendo uma vida cada vez mais madura, cada vez mais gloriosa, cada vez mais robusta, mais semelhante à humanidade gloriosa de Jesus Cristo. O grande alvo, a grande finalidade da experiência espiritual cristã não é proporcionar a nós experiências, mas é nos conduzir à imagem de Jesus Cristo, nos transformar, nos conformar com a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus, mas também é homem, verdadeiramente humano. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, mas Jesus de Nazaré é também a expressão exata da humanidade pretendida por Deus no Éden. O primeiro Adão fracassou pela sua desobediência. O segundo Adão, Jesus de Nazaré, é o verdadeiro homem, é a verdadeira humanidade pretendida por Deus. O propósito da experiência cristã, da experiência espiritual cristã, é atingir, como diz Paulo na carta aos Efésios, a estatura da plenitude da humanidade de Jesus Cristo. É sermos conformados com essa humanidade gloriosa. Podemos fazer isso por conta própria? Não. Nenhum de nós pode. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas podemos cooperar com o Espírito para que isso aconteça? Sim, podemos. E é isso que Paulo está dizendo: se semeamos para o Espírito, colheremos a vida de Deus. Um dos frutos do Espírito que eu julgo hoje muito importante para nós é
o domínio próprio, que aparece no fim da lista desses frutos do Espírito de Gálatas 5. Amor, alegria, paz, etc., domínio próprio. Paulo não está falando aqui de autocontrole, do domínio que eu preciso ter sobre mim mesmo. Isso seria idolatria, seria voltar a viver de acordo com a carne. Não se trata de eu ter um domínio sobre eu mesmo. Não se trata de eu tentar viver a partir de mim mesmo. Não. Trata-se do domínio de uma outra pessoa sobre a minha própria pessoa. O domínio que o Espírito exerce. A tradução para essa palavra é muito complicada. Algumas versões, principalmente americanas, falam em autocontrole. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de eu exercer um domínio sobre mim mesmo como se eu tivesse essa tarefa de reprimir os meus desejos. Não, não se trata disso. Isso não funciona. Paulo deixa isso bastante claro na Bíblia. Não é essa a questão. A questão é muito mais complexa do que essa, mas, ao mesmo tempo, muito mais possível, muito mais plausível do que essa. Trata-se da minha submissão consciente, voluntária, àquilo que Deus, por meio do seu Espírito, quer realizar na minha própria vida. Pedro o Grande, que foi o arquiteto da Rússia czarista, que foi um dos líderes mais impressionantes da história, mas um homem que era impulsionado pela sua própria raiva e pela sua insegurança, uma raiva que ele não tinha o menor controle sobre ela, a ponto de matar o seu próprio filho. No final da sua vida, ele afirmou que havia conquistado um dos maiores impérios daquele tempo, mas não foi capaz de conquistar a si mesmo. E assim nós somos. A nossa vida muitas vezes é levada por esses impulsos sobre os quais não existe domínio sobre eles. E nós nos deixamos levar, nos deixamos ser impulsionados por essas forças que atuam no mundo. Portanto, o fruto do Espírito é a ação e o poder do Espírito sobre a pessoa, sobre cada um de nós. É o domínio que o Espírito Santo realiza sobre o nosso ser e sobre os nossos desejos. Os nossos desejos, eles fazem parte da criação de Deus. Praticamente todos os nossos desejos. Desejo de pertencimento, desejo de amar e de ser amado, a nossa sexualidade, tudo está presente, tem suas raízes na ação criadora de Deus. O problema é que eles foram corrompidos pelo próprio pecado, tanto pessoal quanto social. Eles foram sendo corrompidos. C.S. Lewis, o grande escritor cristão que faleceu no início dos anos 60, ele dizia que o nosso maior problema não são os nossos desejos, mas que desejamos muito pouco. Os nossos desejos são muito pequenos, são muito rasteiros. Queremos amor e achamos que sexo preenche isso. É muito pequeno. Então ele disse, o maior problema nosso não são os nossos desejos, mas desejamos tão pouco, os nossos desejos tornaram-se tão pequenos, tão rasteiros. E todas as vezes que nós tentamos assumir o controle e o poder sobre os nossos desejos, nós podemos, por algum tempo, reprimi-los. Ou, às vezes, vamos até nos entregar a eles, mas, de alguma forma, nós vamos, no fim de tudo, perder esse controle. E o que nós fazemos? O que nós devemos fazer com os nossos desejos? Reprimi-los? Não. Negá-los?
muito menos. Precisamos reconhecê-los e submetê-los a um outro domínio. E aí é onde entra a vida segundo o Espírito. É quando os nossos desejos são reconhecidos e são submetidos a um outro poder, a um outro domínio. Isso pode parecer simplista, mas é assim mesmo. É isso. Eu queria terminar com 4 sugestões, 4 propostas, 4 conselhos que eu gostaria de deixar com vocês do que significa para nós semear no Espírito, ou semear para o Espírito. Primeiro, nós semeamos para o Espírito quando desejamos ser transformados. Veja, eu não estou dizendo quando nós desejamos transformar, mas quando nós desejamos ser transformados. E meus queridos irmãos e irmãs, como que isso é difícil para nós hoje. Eu ouço tantas pessoas dizendo: precisam me aceitar como eu sou. Deus me aceita como eu sou. Eu não sei se essa linguagem é tão honesta quanto parece ser. Claro, Deus me ama como eu sou, é verdade. Deus me aceita como eu sou, é verdade. Mas nem sempre nós conseguimos entrar nisso dentro da amplitude que isso representa para nós. Uma vez conversando com uma pessoa que havia se afastado da igreja, havia tomado lá o seu próprio caminho, essa pessoa um dia veio conversar comigo e disse assim: olha, eu me afastei da igreja, eu me afastei desse mundo, mas eu continuo amando a Deus. Eu olhei para ela e disse: puxa, que interessante. Mas me diga uma coisa, eu não duvido que você esteja sendo honesta comigo, mas me diga com toda honestidade, com a mesma honestidade que você fez essa afirmação. Deus se sente amado por você? Uma coisa é você me dizer que você ama a Deus, eu não vou duvidar. Mas a outra coisa, que acho que tornaria essa afirmação real, é se Deus, por acaso, se sente amado por você. Porque se eu chego para minha esposa e digo para ela: olha, eu te amo, eu sou perdidamente apaixonado por você, mas não me importo com o que ela fala, não dou a mínima para o que ela pensa, não me preocupo em viver de maneira que a agrade, eu não acredito que a minha esposa iria sentir-se amada por mim. Sim, Deus me aceita como eu sou, mas eu aceito o cuidado e o amor transformador desse Deus que me aceita, eu me submeto a Ele. Nós semeamos para o Espírito quando nós saímos dessa zona da nossa infantilidade de dizer que todas as pessoas precisam me aceitar como eu sou, se eu sou grosso, se eu sou estúpido, se eu sou impaciente, seja lá o que for, precisam me aceitar como eu sou. Não há nenhum interesse meu em ser transformado. Será que nós estaríamos semeando para o Espírito quando nós não queremos ser transformados, quando eu não me coloco diante de Deus e clamo a Ele dizendo: olha, eu preciso, eu quero, eu desejo ser manso como teu filho unigênito é manso, eu preciso desesperadamente de ser humilde como teu filho unigênito é humilde, eu preciso da compaixão do teu filho. Quando eu me submeto ao Espírito e desejo ser transformado, eu estou semeando para o Espírito
andando no Espírito. Segundo, nós semeamos para o Espírito quando admitimos para Deus, para nós e para o outro, para a comunidade, que nós não somos capazes de produzir essa transformação necessária. Precisamos, carecemos, necessitamos de ajuda, porque é isso que nos coloca de joelhos. Eu me lembro, em 92, depois de várias conversas com um grande amigo, hoje com 91 anos, que tornou-se o meu mentor, e depois de várias conversas com ele, que ele me ajudou a perceber coisas que eu nunca tinha percebido dentro da minha própria alma. Um dia eu cheguei numa manhã com a minha esposa, sentei num sofazinho que tínhamos em casa quando morávamos ainda no Canadá, e eu disse a ela, falei, olha, eu descobri uma coisa que me assustou muito, mas é, sem sombra de dúvida, uma das verdades mais duras que eu venho percebendo sobre mim mesmo. Eu descobri que eu tenho uma dificuldade imensa, uma dificuldade enorme de amar. Eu me tornei uma pessoa dominadora, manipuladora, controladora. Eu não sei amar, eu sei controlar, eu sei dominar, mas eu não sei amar e eu preciso de ajuda. Naquela manhã, nós nos ajoelhamos ali naquele sofá. E ali começou uma das mudanças mais poderosas da minha vida. É preciso admitir, é preciso reconhecer. É preciso reconhecer nossa dificuldade de perdoar. É preciso reconhecer o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Andar na carne é andar autoconfiante, autosseguro, autossuficiente. As minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas verdades, as minhas opiniões, os meus conceitos, o meu jeito, a minha maneira. Não. Pessoas que pensam assim podem até não adulterar, podem até não viver em promiscuidade, mas muitas vezes têm as suas próprias opiniões sobre todas essas coisas. Andar no Espírito é nos submeter ao domínio do Espírito e viver a partir dessa nova realidade para dentro da qual a graça de Jesus Cristo nos conduz. Em terceiro lugar, nós semeamos para o Espírito quando nós reconhecemos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós e realiza em nós essa união, essa comunhão com Jesus Cristo. Essa afirmação de Paulo ecoa de uma maneira impressionante com aquilo que Jesus mesmo disse em João 15. Ele disse: se eu estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês prestarem atenção na leitura de João 14, Jesus vai descrever com essa mesma linguagem a sua relação com o Pai. Ele diz: olha, o Pai está em mim, eu estou no Pai. As palavras que eu digo, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai é quem me diz essas coisas, e assim como o Pai fala, eu também falo, assim como o Pai julga, eu também julgo, porque os mandamentos do Pai estão comigo e os meus mandamentos eu coloco para vocês. Jesus vem com essa mesma linguagem. E ele entra no capítulo 15, e o que ele está dizendo é que, da mesma maneira como o Espírito Santo torna real e dinâmico o relacionamento do Pai com o Filho,
tomando tudo aquilo que é do Pai e fazendo do Filho, e tomando tudo aquilo que é do Filho e fazendo do Pai, o mesmo Espírito realiza o mesmo relacionamento agora com os discípulos, tomando tudo aquilo que é de Cristo e o fazendo nosso, tomando aquilo que é nosso e colocando em Cristo, de forma que a nossa vida vai sendo transformada à imagem de Jesus Cristo. Eu em vocês, vocês em mim. Essa preposição é belíssima, eu em vocês, vocês em mim, de forma que quando Jesus está em nós, significa que a bondade de Jesus estará em nós, a humildade de Jesus estará em nós, a paciência de Jesus estará em nós, a paz de Jesus estará em nós, a justiça de Jesus estará em nós, a criatividade de Jesus estará em nós, a compaixão de Jesus estará em nós, a justiça de Jesus, a longanimidade, a paciência de Jesus estará em nós, a misericórdia dele estará em nós, tudo aquilo que é de Jesus estará em nós. O Espírito Santo realiza isso. Nós semeamos para o Espírito quando nós entendemos, reconhecemos que o Espírito criou já essa comunhão. Cristo está em nós e nós estamos nele, de forma que a vida dele torna-se a nossa vida. E em quarto lugar, nós semeamos para o Espírito quando nós nos submetemos humildemente, conscientemente a Ele e à palavra de Deus. Viver pela carne é viver segundo as nossas próprias ideias, vontades e opiniões. Viver pelo Espírito é viver segundo o pensamento, as opiniões, os mandamentos, a verdade, a revelação do próprio Deus. É um ato da nossa vontade. Ah, como eu desejo isso. Como eu desejo diariamente me submeter a isso. Como que essa vida que temos em Cristo é exuberante. Bonhoeffer, esse pastor luterano, grande teólogo alemão, que morreu faltando poucos dias para terminar a Segunda Grande Guerra, ele escreveu esse livro, Discipulado, e nesse livro, Bonhoeffer, ele apresenta o custo, o preço de ser um discípulo de Jesus. Realmente, é um custo muito elevado, ser discípulo de Jesus. Todos nós concordamos, quando nós demos o Sermão do Monte, o custo é elevado. Mas sabe, gente, se é custoso perdoar, o custo de não perdoar é muito maior. Muito maior. Se o custo para amar os nossos inimigos é elevadíssimo, o custo de não amá-los é muitíssimo pior, muito mais elevado. Às vezes nós olhamos para o caminho de Jesus e dizemos, é muito difícil. Ande no outro caminho e você vai ver o que é difícil. Hoje, quando nós nos vemos, e às vezes eu olho para pessoas que eu acompanhei durante tantos anos a vida da fé, e me impressiono como que a vida de muita gente piorou. Há uns anos atrás eu estava conversando com um grande amigo meu, crente, que eu conheço há mais de 30 anos, vivendo um momento de divórcio, adultério, complicações. Depois de tantas conversas e tentativas de reconciliação sem nenhum sucesso, um dia me encontrei com ele, fomos conversar, e olhei para ele e falei, meu querido, depois de todos esses anos lendo a Bíblia,
participando dos cultos, lendo bons livros, participando de congressos, retiros, acampamentos, treinamento de formação de líderes. Depois de tantas conversas, tantas escolas dominicais, tantos cultos, eu olho hoje para você e você piorou em tudo. Você é um ser humano pior, um pai pior, um marido pior, um crente pior, um amigo pior. Você ficou mais rico, mas piorou em tudo na sua vida. O que você fez? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele semeou e foi semeando para a carne, para si mesmo. Sucesso, poder, ambição, prazer, desordem emocional. Foi semeando, 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 semeando. E o que ele colheu no fim da vida dele? Filhos confusos, família desestruturada, uma vida emocional caótica. É o que ele vem colhendo. Com Deus não se brinca. Aquilo que nós semeamos, isso nós vamos colher. Se semeamos para a carne, iremos colher a destruição, a enfermidade, o caos emocional e, por fim, a morte. Se semeamos para o Espírito, nós colheremos a vida de Deus. Colheremos o amor de Jesus Cristo, não qualquer amor. A alegria de Jesus Cristo, não qualquer alegria. A paz de Jesus Cristo e não qualquer paz. A paciência, a bondade, a generosidade de Jesus e não qualquer generosidade ou bondade. E, por fim, colheremos o domínio do Espírito sobre nós mesmos e seremos conformados à imagem do próprio Deus, revelado em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós vamos fazer agora um momento de perguntas. Se você quiser fazer perguntas ao pastor Ricardo, a gente vai conversar um pouquinho. Então eu queria pedir o seguinte: se você tem que sair, saia com calma, né? Saia em silêncio, procure não fazer muito barulho. E o pessoal, o diaconato está com os bloquinhos, né? Se você precisar de papel, você pode pedir. Tá, o pessoal está lá atrás. Vou pedir para eles virem mais aqui para frente um pouquinho. E se você tiver um papelzinho aí na sua bolsa, um bloquinho, você pode anotar a perguntinha, mandar para cá para frente, para os diáconos, tá bom? Nós vamos fazer. Então eu queria pedir, por favor, para você não sair assim, fazendo muito barulho, né? Para a gente poder conversar um pouquinho com o pastor Ricardo. Oi? Não, tem um banquinho aqui, vou pegar aqui. Se você tiver a sua pergunta, meu irmão, pode anotar. Você já tem? Enquanto você anota, eu vou fazer a minha primeira pergunta, tá certo? O pessoal vai tirar o púlpito aqui para não te atrapalhar. Lembrando que o pastor Ricardo estará conosco aqui amanhã de manhã, tá bom? No workshop, para você ouvir ele falando novamente, tirar outras dúvidas. O
Pastor Ricardo, eu estava ali prestando atenção na sua mensagem, né, e pensando na nossa realidade, estava aqui fazendo as minhas anotações sobre o que o senhor falou, pensando na nossa realidade apressada, né, assim, o que a gente vê nos seminários. Eu tive agora em Curitiba, e lá na Faculdade Batista do Paraná, nós temos irmãos do Brasil inteiro estudando, muitos deles pastores, e o que a gente vê no coração deles é uma ansiedade muito grande por resultado, né? E eles se sentem assim, pressionados a fazer a igreja crescer, a fazer o ministério prosperar, e mesmo que eles sejam pessoas piedosas, né, eles às vezes se sentem fracassados, porque eles escolhem a piedade e em função disso eles não conseguem às vezes resultados imediatos. E o senhor falou um pouquinho sobre como a tecnologia, como o recurso tem ajudado a esse desenvolvimento do ego, né, da autoconfiança. E a gente observa às vezes que há uma procura, em função dessa necessidade de crescimento, há uma procura muito grande por obreiros qualificados imediatamente. Então, gente talentosa, né, o que canta melhor, o que toca melhor, o que fala melhor, para fazer um culto mais bonito, uma programação mais bonita. Assim, como o senhor aconselharia os pastores a trabalharem a formação da liderança com paciência, a lidar com essa questão da ansiedade, uma vez que hoje o culto está muito confundido, se mistura muito essa coisa do culto com o produto, né? Até lá na Faculdade Batista, um dos nossos professores chama essas igrejas de igreja Facebook, né? Ele vai no culto e depois acaba o culto, curtir ali, gostei do culto. Como é que a gente lida com essa formação de obreiros, né? Com essa ansiedade pastoral de formar pessoas e ao mesmo tempo ter que dar respostas, qualidade, desenvolvimento, trabalho, resultado? Não é acho que eu não teria uma resposta tão pronta para isso, não. Eu gosto muito de ler um dos meus livros de cabeceira, que é o livro do C.S. Lewis, As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, antigo Cartas do Inferno. Para aqueles que não conhecem, é um livro de ficção, onde são cartas de um demônio mestre, de um diabo mestre, escrevendo para um diabrete aprendiz, orientando na arte da tentação. E é um livro fascinante, porque C.S. Lewis consegue capturar bem as duas realidades, tanto a realidade humana, religiosa, como a forma como o inimigo atua. E a carta 25 dessa série de cartas, a 25 é uma das cartas para mim mais fascinantes. E nessa carta, o diabo mestre orientando o seu aluno, o seu aprendiz na arte da tentação, tentando impedir que um cidadão torne-se um cristão verdadeiro, íntegro, e que ame a Deus, etc., eles faz a seguinte sugestão para ele, né? Depois de um fracasso, o aprendiz vem sempre fracassando, ele diz: olha, nós não perdemos ainda essa guerra. Você vai fazer o seguinte: faça com que esse cristão não se contente em ser simplesmente cristão. Ele precisa ser cristão com mais alguma coisa, tipo o cristão e a política moderna, ou o cristão e a nova psicologia, ou o cristão e o meio ambiente. Crie um adjetivo, mas faça com que ele, e aí vem a expressão fantástica do C.S. Lewis, faça com que ele se canse da mesma coisa de sempre. Porque quando ele se cansar da mesma coisa de sempre,
a gente acaba com tudo. A gente acaba com a família, a gente acaba com a fé, a gente acaba com a igreja. A única coisa que a gente precisa é fazer com que ele se canse da mesma coisa de sempre. Eu diria que um dos grandes problemas nossos hoje é que nós nos cansamos da mesma coisa de sempre. Não basta cantar um cântico em louvor a Deus. Tem que ser um louvor extravagante. Não basta ser um culto. O culto tem que ser eletrizante. Ele tem que mexer comigo. Não basta ler a Bíblia e orar. É preciso ter experiências transcendentais, loucas, enlouquecidas, seja o que for. Nós hoje, que somos homens e mulheres de uma civilização fortemente influenciada pela tecnologia, pelos meios de comunicação, pela rapidez da informação, etc., nós cansamos da mesma coisa de sempre. Cansamos dos mesmos relacionamentos de sempre. Não temos permanência em nada. E daí, nós, pastores e nossas igrejas, temos que correr atrás desse déficit e oferecer para um público entediado e agitado uma infinidade de alternativas e de propostas e de programas e de entretenimentos religiosos para que essa população entediada, ansiosa, cansada, vazia, infantilizada, imatura, de alguma forma se sintam preenchidos, mesmo que falsamente, por um programa, por uma atividade, por uma agitação qualquer. Daí, de um lado, vem para quem está à frente as pressões por resultados, por outro lado, esse cansaço da mesma coisa de sempre e a necessidade de perpetuar um determinado modelo. O resultado final de tudo isso é uma imaturidade e uma infantilidade permanente, crescente, no meio das nossas comunidades cristãs. E aí o problema da tecnologia que eu me referi é o poder que ela tem de produzir uma falsa realidade. É possível hoje criar uma falsa realidade. Se temos uma igreja bem estruturada e a tecnologia nos ajuda a estruturá-la muito bem, nós supomos que temos uma boa comunidade. Não, não temos. Não significa necessariamente isso. Não há nada de errado com o uso da tecnologia. Não há nada de errado com os recursos e as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Mas eu costumo ilustrar isso com a geração dos meus pais e a minha geração. Quando eu era adolescente, saíamos à noite para uma festa, alguma coisa assim, voltávamos já madrugada para casa, e eu sempre chegava em casa, o quarto dos meus pais estava a porta entreaberta, a mamãe ficava lá nos esperando silenciosamente, nunca fez nenhum escândalo, mas ela orava, ela intercedia por nós e nos esperava em casa. Com os meus filhos adolescentes, eles saíam de casa, eu acordava de madrugada, não os via na cama, pegava o celular, ligava, ficava sabendo onde eles estavam, voltava para a cama e continuava meu sono. Que diferença existe entre eu e minha mãe? A minha mãe desenvolveu uma musculatura espiritual que eu não desenvolvi. O celular é um problema? Não, não é um problema. É uma solução para muitas coisas. Não é ele o problema. O problema é que a tecnologia, ela cria uma falsa sensação de controle, de poder, de relacionamento, de segurança.
Tudo bem, é muito melhor hoje eu saber onde os meus filhos estavam quando eram adolescentes, pegando o meu celular e ligando para eles. É muito mais tranquilo. Mas eu não desenvolvi a musculatura que a minha mãe desenvolveu nas suas orações de madrugada. Então, esse é o problema. Eu tenho uma infinidade de arquivos de palestras e de data show e PowerPoint e textos aqui dentro desse trequinho. Se me chamarem para falar em algum lugar, me dando 5 minutos, eu consigo encontrar alguma coisa para dizer. E com 40 anos de experiência, não chega a ser um problema tão difícil fazer isso. Qual o risco que eu corro sempre? De não orar, de confiar em mim mesmo, de achar que eu tenho os recursos, a capacidade e que posso fazer confiado em mim mesmo. Tenho experiência, tenho material, rapidez para encontrar o que eu preciso, mas a diferença é que por melhor e mais competente que alguém possa ser naquilo que faz, ele nunca vai conseguir, com a sua competência, tocar a alma de qualquer pessoa. Isso é o Espírito que faz. E se nós não orarmos, e não nos colocarmos de joelhos, e não reconhecermos que sem Ele não podemos fazer nada, seguiremos não fazendo nada, enchendo o balão. Enchendo o balão. E é o que temos feito, infelizmente. Como que podemos sair disso? Voltar às mesmas coisas de sempre. As mesmas coisas de sempre. Não precisamos de nenhuma novidade. Tudo o que precisamos está na nossa mão. Leitura bíblica, oração. O reverendo John Stott, quando esteve aqui no Brasil, em 89, nos reunimos um grupo de pastores jovens com ele, e no meio da conversa toda veio uma pergunta de um pastor jovem, na época ele às vésperas de completar 70 anos de idade, e perguntou para ele: o que o senhor faz para chegar a essa altura na vida, com essa grandeza, essa estatura, essa maturidade? Ele respondeu de uma forma tão simples que tornou-se sublime. Ele disse: eu leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, vou para a igreja todos os domingos e nunca faltei à Eucaristia, a celebração da ceia. É só isso que eu faço. A mesma coisa de sempre. Então, pastor, isso é interessante porque esse tipo de discurso é um discurso que vai deixando algumas pessoas chocadas, né? Então, tem umas perguntas aqui sobre isso. O senhor falou sobre transformação, né? Que uma das coisas que caracteriza o andar no Espírito é o desejo pela transformação. O senhor acha que a falta de desejo de transformação passa pela impaciência do apacentamento? Nós temos hoje uma geração de pastores que não tem paciência de apacentar e andar junto e estimular a transformação. Eu só acho que uma das causas desse não desejo por transformação parte dessa impaciência pastoral de não querer caminhar e gerar transformação, porque é um processo de semeadura lenta. Eu diria que é talvez anterior a isso, pastor. Passa pela carência que nós temos hoje de pastores transformados. Hoje, a liderança cristã, ela é uma liderança muitas vezes eficiente, ela é competente, ela é dinâmica. Nós temos hoje essa figura do líder, mas não temos mais
Temos, mas é mais raro hoje a figura do santo. Ou seja, o santo do passado deu lugar ao líder do século XXI. O líder é essa pessoa habilidosa, competente, porém impessoal. Esse senhor que foi e tem sido o meu mentor nesses últimos anos, numa das suas visitas aqui no Brasil, depois de uma palestra num dos nossos seminários, saímos para jantar, e o deão do seminário, um homem muito piedoso, muito crente, ele perguntou para ele o seguinte, falou, como que nós podemos incentivar os nossos alunos a dedicarem mais tempo à oração, à meditação, à quietude? Falou, o que a gente pode fazer? E esse senhor olhou para o deão assim com muita compaixão e disse, meu querido, isso nunca começa com os alunos. E às vezes nós esperamos que algumas coisas aconteçam na vida do povo, das pessoas crentes, mas isso nunca começa com eles. Isso precisa começar conosco. O desejo de transformação precisa começar com os líderes que são, talvez, as pessoas mais resistentes a serem transformadas. Porque o padrão de liderança que nós temos é muito mais orientado à dominação e ao controle do que à transformação pessoal. Há uma pergunta aqui com relação ao contraste que o apóstolo Paulo faz entre obras da carne e obras do Espírito, né? E, assim, eu me lembro de quando eu era garoto, né? Eu me lembro que toda vez que a gente falava de obra da carne, a gente sempre tinha por trás dessa declaração, uma coisa muito maligna, né? Muito malignizada, assim, um negócio muito demoníaco. Então, você fala de obra da carne, o cara está dominado pelo demônio, né? E hoje, assim, o senhor foi colocando isso de uma forma mais humana, mais concreta. Aí, a minha pergunta é exatamente essa. O senhor acha que há uma dificuldade de comunicar a ideia da espiritualidade? Toda vez que você fala de obra da carne, o irmão sempre entende que é demônio, que então ele tem que se reprimir, ele tem que se obrigar a não fazer, e que ele tem que sofrer, enquanto ele sofre por não ceder a um pensamento. E as igrejas têm dificuldade de comunicar essa diferença, obra da carne com obra do Espírito, então está sempre criando essa questão polarizada, né? Ou você está totalmente com Deus, ou você está... Por onde passa essa mudança de paradigma? Que o senhor propôs hoje uma mudança de pensamento, né? Hoje, por exemplo, o senhor falou em domínio próprio, não o reprimir-se, não o dominar-se a si mesmo, mas ser dominado pelo Espírito. Como é que a gente pode propor essa mudança de paradigma? Essa sempre foi uma influência, né? A Idade Média foi muito forte nessa preocupação com essa visão de que as obras da carne são essas atitudes, esses hábitos devassos, promíscuos do ser humano. Sim, envolve isso, claro. Mas quando nós olhamos para essas obras da carne que Paulo descreve, e ele inclusive termina dizendo coisas semelhantes a essas, né? Ele deixa essa lista em aberto, né? A maioria delas, a grande maioria delas, dizem respeito aos nossos relacionamentos, à forma como nós nos relacionamos, expressões como inveja, ciúme, ira, porfia, etc. Todas elas dizem respeito a relacionamentos, né? Dizem respeito à maneira como nós nos envolvemos, né? Como que isso é frequente, é presente nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nos nossos lares, as dissensões, facções. Quer dizer, a forma como nós nos relacionamos procurando
transformar as nossas ideias e os nossos conceitos em ideias universais e conceitos universais. Não estou aqui me referindo a verdades imutáveis das Escrituras, aos mandamentos de Deus, mas estou falando em opiniões pessoais, particulares, né? Como que as nossas opiniões, muitas vezes, elas deixam de ser pessoais para serem universais, como que nós nos empenhamos para criar os partidos, arrumar as pessoas que, de uma forma ou de outra, vão nos apoiar contra essa ou aquela tendência, inclinação de outras pessoas, como que nós rapidamente produzimos cismas e conflitos dentro das nossas igrejas. Isso acontece o tempo todo, isso acontece com as nossas lideranças. Então, não se trata de uma coisa horrorosa, alguma coisa de uma presença demoníaca, maligna, assustadora, tenebrosa. Não, trata-se da maneira como eu ouço a minha esposa, trata-se da forma como eu lido com conceitos. Eu não preciso ser promíscuo, basta eu admitir alguma coisa e ter uma opinião. Teve não sei se você viu, um amigo meu me mostrou um videozinho que foi publicado aí no YouTube, qualquer coisa assim, eu não sei qual, mas um amigo estava me mostrando, numa igreja católica em algum lugar aqui no Brasil, o sacerdote começou a prédica dele com um vídeo, um clipezinho rápido, de poucos segundos, da Globeleza, né? E aquela mulata sambando e tal, botou isso assim, na parede da igreja, né? E um escândalo geral, né? E ele desligou e falou, mas por que vocês não se escandalizam quando isso acontece todos os dias na sua casa, na frente dos seus filhos? Vocês veem isso todos os dias, várias vezes ao longo do dia. E vocês nunca se escandalizam com isso. Veja como que a nossa percepção dessas coisas, ela é vaga, ela é confusa, né? Então, nós não percebemos, mas quando Paulo trabalha esse conceito da carne, o que me chama a atenção é que Paulo não está tão preocupado em descrever coisas devassas, comportamentos promíscuos e doentios, ele está se referindo a essas pessoas tão autocontidas, tão autocentradas, tão autoconfiantes, que tornam-se capazes de fazer determinadas coisas pelo excesso de confiança que elas têm em si mesmas, e nos seus próprios valores, e nos seus próprios conceitos. Então, uma pessoa torna-se uma pessoa facciosa porque ela é tão autoconfiante nas suas próprias ideias, que ela torna-se incapaz de ouvir os outros. Um marido, uma esposa, torna-se faccioso porque ele ou ela são tão autoconfiantes das suas próprias ideias e conceitos que já não tem mais espaço para ouvir o outro. Se não me falha a memória, foi Henry Nouwen que, num dos seus livros, ele fala da humildade como essa virtude que nos abre para o outro, né? O pobre de espírito é aquela pessoa que é pobre, no sentido de que reconhece a sua pobreza de ideias, a sua pobreza de conhecimento, a sua pobreza de liderança, a sua pobreza em todas as áreas, e quando ela se vê pobre, ela se abre para o outro, ela cria espaço para o outro. Mas quando nós nos tornamos tão autoconfiantes, tão autocentrados, nós perdemos essa capacidade de criar espaço para o outro. E ao não criar espaço para o outro, e sobretudo não criar espaço para Deus, nós então nos tornamos o centro de tudo aquilo. Então, a promiscuidade, a prostituição, o adultério, a devassidão, a glutonaria, o ciúme, a inveja, são frutos de seres humanos autocentrados, autoconfiantes, que não abrem. Então, eu prefiro pintar esse quadro dentro da realidade das nossas igrejas, da minha família, do que imaginar que se trata de uma pessoa com um comportamento maligno, devasso, um monstro qualquer, né? Mas tem uma pergunta aqui sobre a questão mística, né? Assim, uma pessoa espiritual
é uma pessoa que ouve Deus falar, ou revela coisas de Deus, ou consegue enxergar coisas que outras pessoas não conseguem. Uma pessoa carnal não consegue ver isso. Não diria que há um senso comum, mas há uma consciência, há um ensinamento, ou há uma tradição, uma cultura de que a espiritualidade também é marcada pelo misticismo. Onde é que entra a questão mística, se é que ela entra na ideia da espiritualidade? Então, um irmão, por exemplo, que nunca teve uma visão, ou nunca teve um sonho, ou Deus nunca falou com ele não é uma pessoa espiritual nesse aspecto? Eu diria que sim, tem a ver com visão, tem a ver com ouvir a Deus. Agora, o problema é quando nós limitamos isso a um tipo de experiência, né? É claro que nós precisamos constantemente de um apocalipse, né? Eu, ano passado, durante 4, 5 meses, eu preguei sobre o apocalipse na minha igreja. E uma das grandes contribuições, digamos assim, uma contribuição prática, pastoral, do Apocalipse, da revelação, é que nos ajuda a discernir, a entender a realidade, a olhar para a realidade visível do presente, a realidade marcada pela corrupção, pela violência, pela maldade, etc., a olhar para essa realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Jesus vem, e Ele vai trazer seu reino plenamente, e vai ser bonito, e a paz e o poder de Deus vai estabelecer o seu governo eterno. E uma outra contribuição prática, pastoral do Apocalipse é olhar para a realidade visível do presente, essa realidade corrupta, violenta, etc., etc., à luz da realidade não visível do presente. E é o que acontece com João. João está vivendo sob o domínio do imperador Domiciano, já no final do seu reinado. Domiciano fez uma série de barbáries, matou quase 40 mil cristãos, entre eles o próprio Timóteo, filho na fé de Paulo. João encontra-se preso na ilha de Pátimos, e Deus então Jesus vem e abre os olhos dele para ele compreender a realidade não visível do presente. E a realidade não visível do presente é que existe um trono. E nesse trono não encontra-se Domiciano, encontra-se um cordeiro. Não é? Então veja, a pessoa espiritual é a pessoa que percebe essas coisas. Não precisa, claro, viver nesses espasmos visionários, não. Mas é quando as Escrituras, a palavra de Deus vem, abre os nossos olhos, nos ajudam a perceber a realidade não visível dentro do mundo visível. Precisamos disso dentro da igreja. O pastor Eugene Peterson, nos seus livros, ele fala sobre isso, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas com essa performance, estão preocupadas com a qualidade da música e tal, mas precisamos de gente na igreja que olhe para tudo isso e veja a realidade não visível. As pessoas esperam de mim um certo tipo de comportamento, mas eu preciso olhar para essas pessoas e ver aquilo que elas de fato estão precisando e oferecer a elas o que elas precisam e não aquilo que elas querem. Então, sim, a experiência espiritual tem a ver com perceber essas coisas a partir de uma outra realidade. Só uma coisinha para ilustrar isso bem. Por exemplo, as nossas orações, né? As nossas orações, elas partem da nossa necessidade de apresentar o nosso mundo para Deus. Então, o que nós fazemos quando oramos?
Apresentamos o nosso mundo, nossas necessidades emocionais, físicas, materiais, os problemas familiares, necessidade de emprego, saúde, etc., etc. Apresentamos o nosso mundo para Deus. Sim, é um aspecto da oração. Mas existe um outro aspecto da oração onde, ao invés de apresentar o nosso mundo para Deus, nós entramos para dentro do mundo de Deus. Paulo aprendeu a orar assim. Quando você abre a carta aos Efésios, Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos predestinou, e nos escolheu, e nos fez os seus filhos, e nos perdoou, e nos reconciliou, e nos deu o seu Espírito Santo, e nos revelou a sua vontade, etc., etc. O que Paulo faz? Ele apresenta o seu mundo para Deus? Não. Ele entra para dentro do mundo de Deus e vê a história a partir do mundo de Deus e não do seu mundo. Então, a pessoa que amadurece espiritualmente não é uma pessoa que vive de clímax espirituais místicos. Não. É uma pessoa que tem os dois pés no chão, que vive dentro do mundo real, do trânsito real de Niterói, que vive dentro de uma igreja real, com homens e mulheres reais, com problemas reais, com fofocas reais, com intrigas reais, com ciúmes reais, com invejas reais, mas uma pessoa que, na medida em que prefere, que opta e que deseja submeter-se ao Espírito e à palavra, ao invés de se deixar alimentar pelo ciúme, se alimenta pelo amor, ao invés de se alimentar pela inveja, se alimenta pelo desejo de paz, ao invés de se alimentar dessas obras da carne, se alimenta do Espírito. E como que se alimenta disso? Na medida em que se submete ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Não se trata de uma realidade mística no sentido de experiências estáticas. Trata-se de um processo lento e longo de amadurecimento, de crescimento, de deixar a infantilidade para trás e amadurecer e alcançar a estatura, deixar para trás o que precisa ficar lá atrás e avançar para as coisas que estão diante de nós, né? Precisamos crescer nessa direção. Sim, isso implica em ter uma nova visão, mas não uma visão mística, uma visão daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo, hoje, aqui, agora. Eu preciso ver. Se eu não vejo, se os meus olhos estão presos a essa realidade que me prende a essa estrutura, se é Domiciano que domina a minha vida, eu vou entrar numa crise enorme. Mas se o que eu vejo no trono não é Domiciano, mas é o Cordeiro de Deus que venceu, a minha história é outra. Então, nesse aspecto, respondendo a uma outra pergunta, a rotina, né, o exercício, tem mais valor do que a intensidade nesse aspecto, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Fala-se muito, por exemplo, em ter intimidade com Deus. Mas é um conceito que, na medida em que eu ouço, eu fico cada vez mais assustado, porque me dá a impressão de que na cabeça de muita gente, no imaginário de muita gente, essa intimidade tem um toque, um tom quase que sensual, quase que sexual, de ter uma relação quase que erótica no sentido da sua sensualidade. Não se trata disso. Eu estou casado há quase 40 anos e eu e minha esposa temos uma longa e profunda relação de intimidade agora. Se nós ficássemos dentro do nosso quarto, trocando as nossas carícias e a nossa intimidade física o dia inteiro, por vários dias, seria insuportável, ninguém suportaria isso. A nossa intimidade envolve louça para lavar, roupa para lavar e passar,
hóspedes para receber, comida para ser posta na mesa, para tirar, chão para varrer e limpar, responsabilidades do dia a dia, momentos de silêncio, momentos de conversa, momentos de tensão, momentos de aproximação, momentos em que nós nos abraçamos, momentos em que nós nos estranhamos. É dentro dessa dinâmica que a nossa intimidade acontece e amadurece. Ela não acontece e amadurece dentro do quarto. Ela precisa de todo esse rico cenário. Quer dizer, as pessoas têm dificuldade de lidar, por exemplo, com os conflitos de uma comunidade, de uma vida comunitária. Eles são necessários. Eles são parte do nosso processo de amadurecimento. Aí ficam procurando a igreja perfeita nesse Não vão aspecto. encontrar nunca, né? Então, assim, essas coisas básicas, e as coisas básicas, elas são a nossa leitura diária, a meditação nas Escrituras, o tempo de recolhimento, oração, serviço, entrega, autodoação. Esse movimento é básico, ele é fundamental, ele é insubstituível. Quando nós o substituímos pelo frenesi, pela agitação, né? Tem minhas respostas acabam sendo assim longas, mas nas regras monásticas de Benedito de Núrcia, da ordem beneditina, dentre as regras, eles tinham o hábito de escreverem as regras, né? E as regras envolviam coisas assim, as mais estranhas do mundo, como o jeito que você deve acordar, como é que você deve sair da cama, tinha tudo isso, né? Mas tem uma regra que Benedito elaborou, que ele chamou da estabilidade espiritual. Eu achei fantástico quando eu li a primeira vez, que ele diz assim, como é que se dá a estabilidade espiritual? Ele falou, a estabilidade espiritual se dá quando nós descobrimos que Deus está presente em todo lugar. Parece uma bobagem, né? Uma coisa meio óbvia. Mas ele continua dizendo assim, porque quando descobrimos que Deus está presente em todo lugar, significa que Deus não estará presente em qualquer lugar. Ele diz, se eu não sou capaz de encontrar e cultivar a presença de Deus, e aqui eu estou adaptando a resposta dele, se eu não sou capaz de encontrar e cultivar a presença de Deus no trânsito caótico de uma cidade grande, eu não encontrarei a presença de Deus no culto do domingo à noite. Se eu não encontro a presença de Deus no meu escritório ou no comércio onde eu trabalho, eu não o encontrarei na reunião de oração da quarta noite. Porque ou Deus está presente em todo lugar, ou não estará presente em qualquer lugar. Ele falou, a estabilidade espiritual se dá quando eu reconheço que a presença de Deus está dentro de mim. Ele me escolheu para fazer o seu templo. Eu sou o templo de Deus. Portanto, se Deus está presente em todo lugar, isso me dá estabilidade. Eu não preciso ir na irmã fulana de tal, no irmão fulano de tal, no culto da igreja A, B, C ou D, porque ali Deus está fazendo alguma coisa. Não, Deus está presente. Mas no Brasil isso é muito difícil ainda, né? Concorda? Porque no Brasil a gente ainda vive com essa coisa do sagrado e do profano, né? Aqui é sagrado, Em todo lugar. ali é profano. Em né? todo lugar. Em todo Até lugar o púlpito, né? O assim. púlpito é sagrado, ali embaixo é profano. Em casa pode ver a globeleza, aqui não na pode. igreja não pode. Isso não tem a ver com a cultura do Brasil, ou você acha que isso tem a ver com a cultura do nosso tempo? Tem a ver, em todo quanto é lugar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Meus irmãos, são 10h10. Amanhã de manhã o pastor Ricardo estará aqui. Eu vou passar a noite toda pensando em perguntas complexas para fazer. Espero que você faça o mesmo. Vamos orar, vamos ficar de pé para orar nesse momento.